Bom dia a todos. Nossa reunião está sendo gravada a partir de agora. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, aula de anatomia. Tudo bem com vocês? Tem bastante gente chegando ainda. Muito bem. Muito bem, vamos lá. Só um pouquinho que tem gente chegando. Muito bem. Muito bem, gente. Hoje nós vamos falar de articulações e sistema muscular. Como são dois temas cuja teoria é um pouquinho mais curta, eu deixei já em stand-by para vocês, para a gente começar o sistema circulatório com a parte de coração, tá? Então, se der tempo, eu já começo um pouquinho a próxima aula, porque ela é uma matéria mais extensa, a teoria é mais longa um pouco. Então, em princípio, o tema de hoje é junturas e músculos, mas é um tema um pouco mais curto, né? Então, são temas bem rápidos, a parte teórica deles. E deixei em stand-by para vocês ali já preparados os slides de coração, que é a parte da próxima aula. Não está lá no AVA, mas se a gente começar a parte de coração, daí eu já coloco no AVA lá para vocês, tá bom? Os slides dele. Se não, segue para a próxima aula, ok? Muito bem, eu vou compartilhar a tela com vocês. Então, a gente estava estudando sobre os ossos, né? O sistema esquelético. E quando a gente fala em articulações, o que a gente tem? A gente tem que as articulações, elas são o conjunto de dois ou mais ossos, né? Então, o encontro de vários ossos forma as articulações, ok? Então, compartilhou a tela com vocês? Um pouquinho, tem gente chegando. Então, beleza. Então, o encontro de dois ou mais ossos é chamado de articulação. Ou juntura. Juntura é sinônimo de articulação. Então, posso chamar tanto de juntura quanto de articulação. É a mesma coisa, tá? Então, o que a gente tem lá? Acompanhe comigo, ó. Juntura ou articulação é o encontro de dois ou mais ossos e suas conexões. Nós temos, basicamente, três tipos de articulações, tá? Nós temos, basicamente, três tipos de articulações. Então, nós temos as articulações fibrosas, que a gente já até viu lá no laboratório, né? A gente tem as articulações cartilaginosas e a gente tem as articulações sinoviais, tá? Então, as articulações, elas vão ser classificadas conforme o grau de mobilidade que elas possuem, tá? Então, o que acontece? Cada tipo de articulação, ela vai ter um determinado grau de mobilidade. Por exemplo, as articulações fibrosas, elas são articulações que não possuem mobilidade. Elas são articulações extremamente rígidas, tá? Ou imóveis, né? O exemplo clássico das articulações fibrosas são aquelas articulações do crânio, que foi exatamente o que a gente viu, né? Então, agora, se a gente tentar fazer uma mobilização delas, né, por exemplo, os ossos da cabeça lá, se eu tentar mexer, por exemplo, a articulação parieto-parietal, né, que é a sutura sagital. Vou mexer minha cabeça, vou chacoalhar, não adianta, eu tô mexendo aqui o pescoço.
Mas a articulação fibrosa em si, eu não estou mexendo, né? Eu não consigo mexer, tá? Então, as articulações do tipo fibrosa, elas não possuem nada, 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 nada de mobilidade. Agora, as articulações cartilaginosas, elas possuem um pouquinho de mobilidade. Só um pouquinho. Tem gente para entrar aqui. Quem levantou a mão ali, que queria falar alguma coisa? Que para mim o slide não está passando. Você está no slide 4, né? Ah, já vou passar aqui, já vou, só um pouquinho. Tá no Deixa eu 1 ver. ainda. Tá, já vou ver ali, só um minutinho. Só um pouquinho. Vou fechar ali o slide, ele não quer passar mesmo. Deixa eu fechar ali e vou passar, vou abrir ele de novo, tá? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Abriu para vocês de novo? Abriu. Beleza. Então lá, articulações. Então, olha lá. Fibrosas ou sinartroses, cartilaginosas. Ah, deixa eu pôr aqui, ó. Ou sincondroses, tá? E sinoviais ou diartrose. Esse PowerPoint ainda não foi posto, né, Foi professora? posto sim, tá lá no AVA. Não achei não. Nessa semana? Sim, foi posto sim. Tá? Mas ninguém chama de sinartrose, sincondrose ou diartrose, né? Também posso chamar de anfiartrose aqui, ó, na cartilaginosa. São nomes menos usados. As pessoas chamam mesmo de sinovial, cartilaginose e fibrosa, tá? Que são os mais comuns, tá? Então, assim, é sinônimo? É, mas ninguém usa, tá? Então, usa mesmo o quê? Fibrosa, cartilaginosa ou sinovial, ok? Então, e as articulações sinoviais são aquelas que possuem muita mobilidade. Então, ó, fibrosa são imóveis, cartilaginosas, pouca mobilidade e sinoviais, muita mobilidade. Ok? Então, essa é a classificação mais usada. Só um pouquinho, tem gente para entrar aqui. Beleza? Bem facinho. Então, a articulação se chama fibrosa, por que que ela se chama fibrosa? Ela se chama fibrosa porque ela tem tecido fibroso, tecido rígido entre os ossos. Ela se chama cartilaginosa por quê? Porque ela possui tecido cartilaginoso entre os ossos. E ela se chama sinovial por quê? Porque ela tem líquido sinovial entre os ossos. Achou o material lá, Soraya? Não achou? Não tá no AVA? Aula 5.
Eu postei o material. Ó, a Ana tá falando que tá lá o material. Não tô te ouvindo, Soraya, tá mudo. Só um minutinho, só um minutinho. Eu baixei Só um 3 minutinho. materiais, sistema muscular, artéria, não é isso? Sistema muscular, articulações. Mas eu baixei esses 2, né? E tem um que está escrito assim, sistema muscular copiado. Mas é porque eu tenho. É isso aí, ó. Um é articulação e o outro é muscular, na sequência. O copiado é porque assim, ele abre uma janela para mim. Daí eu copio para abrir. Se eu quiser mandar um segundo material, eu copio o negócio para poder mandar mais um link para vocês, para poder mandar mais um slide, entendeu? Uhum. O copiado é só porque eu copiei o primeiro. Eu abre uma janelinha para eu lançar o PowerPoint, entendeu? Uhum. Daí eu copio aquela janela para ter mais uma janela. Eu posso copiar aquela janela infinitas vezes, Tá. tá? Mas daí você abre, clica lá no link, está na 5ª aula, na 5ª semana. Beleza? Uhum. Achou? Isso. Vou ver aqui. Se você não achar, no final da aula, eu abro o AVA lá e mostro onde está, ok? Tá. Mas é aí nesse copiado, um é articulação e o outro é o sistema muscular. No final da aula, se você não achar, daí eu mostro onde pesquisa, tá bom? Tá bom, obrigada. Imagine. Então, continuando lá. Então, vamos ver um pouquinho de cada uma dessas articulações, ok? A articulação fibrosa, também chamada de sinartrose, é imóvel. Tudo aquilo que a gente já falou agora. Possui tecido conjuntivo fibroso entre os ossos. O tecido fibroso é um tecido rígido, é um tecido mais duro, ok? Seu papel principal é proporcionar a absorção de impactos, de choques, né? A articulação fibrosa, ó, ela pode ser dividida em 2 tipos, ó, suturas e sindesmoses. Então, as suturas ficam aonde? Aonde ficam as suturas? Ossos do crânio? Nos ossos do crânio, né? As suturas ficam nos ossos do crânio, tá? E a sindesmose, só existe um exemplo de sindesmose, ok? O único exemplo que tem de sindesmose é o encontro entre a tíbia e a fíbula, tá? Então, só um pouquinho aqui. Cada vez que vocês vão entrando atrasados, cada um que entra, eu tenho que sair do meu slide para permitir o acesso de vocês. Então, era mais interessante que vocês chegassem mais juntinhos, né? Então, olhem só. As suturas são as articulações do crânio. Lembram que nós vimos lá no crânio sutura frontal ou coronal, sutura sagital ou mediana, sutura lambidoide. Vimos na aula prática, né? Então, essas articulações são do tipo sutura. Então, olha lá, ó. As suturas são as articulações encontradas no crânio. Essa cor aqui ficou muito tá? E a sindesmose é aquela encontrada entre a tíbia e a fíbula. Gente, tíbia e fíbula são ossos da perna. Um pouquinho antes, eu não estou falando do tornozelo, eu estou falando antes do tornozelo. Antes do tornozelo, não mexe, não tem mobilidade.
que é uma articulação fixa entre a tíbia e a fíbula, tá? Essa articulação é chamada de articulação do tipo fibrosa, tá? Especificamente uma sindesmose. É o único exemplo de sindesmose que a gente tem no nosso corpo. Não tem nenhum outro exemplo de sindesmose. Já as suturas tem um monte, né? Todas as articulações do crânio, lembram que estavam aquelas linhazinhas amarelas, são do tipo suturas. Bom, a articulação cartilaginosa, também chamada de anfiartrose. Ela é uma articulação que tem um pouquinho de mobilidade, tá? Apresenta tecido cartilaginoso entre o osso e pode ser do tipo hialino ou fibroso, tá? É o tipo de cartilagem. Quando a cartilagem é hialina, a articulação recebe o nome de sincondrose. E quando é fibrosa, recebe o nome de sínfise. Então, aonde que a gente viu uma sínfise? Lá na aula prática. Aonde tinha uma sínfise no nosso corpo que a gente aprendeu? Hein, gente? Aula prática, segunda-feira passada. Aonde tinha uma sínfise? Na pubis? No pubis, isso, perfeito. Sínfise púbica era a cartilagem que unia os dois ossos pubis na região anterior do osso do quadril, né? Então, os dois ossos pubis são unidos na região da sínfise púbica, ok? E a articulação cartilaginosa? Olha lá, ó, as articulações cartilaginosas são encontradas nos ossos do quadril, entre os ossos do quadril ali, né? E entre as vértebras, né? Entre as vértebras, como é o nome da articulação que fica entre as vértebras que serve para amortecer os impactos? Disco. Disco o quê? Disco intervertebral? Disco intervertebral, muito bem. Então, o disco intervertebral fica entre as vértebras. Então, nós temos a cartilagem que fica entre os ossos do quadril, né? Lá nos dois pubis, que é a sínfise púbica. Tem a articulação na coluna, que é o disco intervertebral. Aqui, ó, ao lado do osso externo, entre o externo e as costelas, como chama? Cartilagens costais, né? As cartilagens costais, então, elas ficam entre o osso externo e as costelas. São cartilagens, formam uma articulação do tipo cartilaginosa. Movimenta? Movimenta. Por exemplo, quando eu respiro. Mas o grau de mobilidade é pequeno. É diferente, por exemplo, de uma articulação do cotovelo, que eu tenho um grande grau de mobilidade. Né? Então, movimenta, mas movimenta bem menos. Ok? Muito bem. Articulação sinovial. A articulação sinovial, elas são aquelas que têm um grande grau de mobilidade. Elas movimentam muito, 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 tá? Então, vou aumentar um pouquinho aqui para vocês. Então, olhem lá. Também chamada de diartrose. Apresenta muita mobilidade. Tá? Apresenta muita mobilidade.
observa-se o livre deslizamento entre a superfície de um osso e outro, em virtude da presença de um líquido, denominado de líquido sinovial. Diferente das outras formas de articulação, as peças articuladas unem-se por meio da cápsula articular, onde o líquido está localizado. Vale salientar que as articulações sinoviais podem ser classificadas de acordo com a capacidade de movimento que possuem. 1, 2, 3, 4, 5. De acordo com a capacidade de movimentação que elas possuem. Oi, Maria Eduarda, pode falar. Levantou a mão. Não? Retornando ali no segundo parágrafo, gente. Vale salientar que as articulações sinoviais podem ser classificadas de acordo com a capacidade de movimentação que possuem. Se elas se movem em apenas um eixo de rotação, recebem o nome de uniaxiais. Se possuem 2 eixos, são chamadas de biaxiais. E se possuem 3 eixos, são chamadas de poliaxiais. As articulações sinoviais movem-se de várias maneiras. Entre os movimentos realizados por esse tipo de articulação, podemos citar a flexão, extensão, abdução, adução, rotação, pronação, inversão, refração, elevação e depressão. Então, olhem só, o que é um exemplo de articulação sinovial? A articulação sinovial, gente, são, por exemplo, a articulação do ombro. Olha lá, ó. Olha o grande grau de mobilidade que ela tem, né? Então, ela tem uma mobilidade muito grande, tá? E isso faz o quê? E isso faz, para que ela tenha esse grau de mobilidade, eu não posso ter um osso encostando no outro osso. Os ossos têm que ter um espaço entre eles. Por exemplo, no crânio, que a gente tem as articulações imóveis, um osso está encostado no outro. Claro que se um osso está encostado no outro, não tem como mexer. Agora, como aqui os ossos estão longe, o que acontece? Os ossos conseguem fazer uma grande movimentação. Tá? Então, resumindo para vocês, nós temos uma articulação do tipo fibrosa, que não tem mobilidade, uma articulação do tipo cartilaginosa, que possui um pouquinho de mobilidade, e uma articulação do tipo sinovial, aqui é um joelho, ó, que possui grande mobilidade. Quais são os exemplos de articulações sinoviais para vocês? A ATM, articulação temporomandibular, o ombro, o cotovelo, o punho, as articulações metacarpo-falangiana, as articulações interfalangianas, quadril, né? O encontro do quadril com o fêmur, joelho, tornozelo, tá? Então, são exemplos de articulações que possuem grande grau de mobilidade. Tá? Então, olha só, olha a diferença aqui, ó. Quais são os elementos que compõem uma articulação sinovial? Tá? Então, os elementos que compõem uma articulação sinovial. Vejam, a primeira característica que a gente tem aqui, ó, é que um osso não está encostado no outro osso, existe um espaço entre eles. Esse espaço é preenchido por líquido, chamado de líquido sinovial, tá? E isso é que faz toda a diferença. Por quê? Porque o líquido sinovial, né, vai permitir essa mobilidade, né? Vai permitir que se movimentem, ok? Muito bem. Então, olhem só, a gente tem aqui, ó, os ossos circulando a epífise é a extremidade, lembram?
Circulando a epífise óssea, nós temos uma cartilagem. Essa cartilagem é chamada de cartilagem articular. O sinônimo, eu também posso chamar de cartilagem epifisária. Tá? Cartilagem articular ou cartilagem epifisária. Por quê? Porque ela fica sobre a epífise óssea. Essa cartilagem tem uma função muito importante. Ela vai proteger a extremidade óssea. Ela vai impedir, caso uma extremidade óssea atrite com a outra, encontre com a outra e faça atrito, ela vai impedir o desgaste do osso. Tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, um paciente que tem uma artrose, o que a gente vê? A gente vê que já houve um desgaste dessa cartilagem articular e que o osso já está encontrando osso com osso e já está promovendo um desgaste daquele osso, né? Então, esse desgaste ósseo já vai acontecer, por quê? Porque a cartilagem articular já não existe mais, né? Ela já foi desgastada. Bom, outro elemento que a gente pode observar, então, na articulação sinovial é a cápsula articular. A cápsula articular, ela vai proteger, ela vai envolver toda a articulação, como um todo, ela vai abraçar a articulação, tá? Impedindo o extravasamento desse líquido, fazendo com que a articulação tenha estabilidade, né? Ela vai ajudar na estabilidade da articulação. Tá? E nós observamos também a membrana sinovial, né? A membrana sinovial, que vai fazer a contenção desse líquido. E aqui dentro o líquido sinovial. O líquido sinovial, além dele permitir a mobilidade articular, porque ele preenche os espaços articulares, o líquido sinovial também é responsável, é função dele, nutrir a cartilagem articular. Então, quem nutre a cartilagem articular é o líquido sinovial. Bom, além disso, na articulação sinovial, nós podemos observar alguns ligamentos, né? Aqui é um joelho, ó. Então, ligamentos... Só um instantinho, professora. Essas colocações que a senhora fala, elas não estão escritas nessas apostilas, né? Não, mas eu estou explicando, eu vou falando, vocês podem ir escrevendo, anotando, né? E assistir a aula, né? A aula fica disponibilizada, gravada para vocês, e vocês podem assistir quantas vezes quiserem. Tá. Né? Porque eu estava aqui procurando. Tá. Né? Mas tem as imagens e eu vou explicando as imagens, né? Então, eu vou apontando para vocês, porque anatomia é basicamente imagem, né? Então, eu vou apontando para vocês, né? Então, ó, eu estou falando do ligamento intraarticular, né? Então, vou falar das funções dele, daí eu vou mostrar o ligamento extraarticular. Então, eu tenho que mostrar a imagem, porque se eu só falar, se só tiver escrito, né, é uma coisa mais difícil de vocês verem. Assim, com a imagem fica mais fácil. E a explicação está justamente na minha aula. Ok? Só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. O Regis está fazendo uma pergunta. Por que os ossos estalam? É por causa do líquido? Mais ou menos, Regis. Na verdade, o que acontece? Os ossos, quando você faz, né, por exemplo, aqui assim, que
estala os ossos, você tem uma relação, por exemplo, entre o tendão que está passando naquela região da articulação, mais o líquido sinovial, mais o ajuste, o encaixe da articulação. Então, são vários fatores somados juntos, né? Não é um fator apenas. Pode falar, Luana. Então, professora, as articulações do pescoço, né, que é o osso rioide, elas também são sinovial? Não, a articulação do ocioide, se você lembrar, na aula prática eu falei para vocês que ele é o único osso do nosso corpo que não se articula com nenhum osso. Ele não forma uma articulação, ele é um osso isolado. Lembra disso? O osso do pescoço? O ocioide, né? O ocioide, ele é o osso que fixa a base da língua. Então, e o que é uma articulação? Uma articulação é o encontro de dois ou mais ossos. E o ocioide, ele só se articula com partes moles, ele não se articula com osso. Lembrou disso? Não participei da aula prática não, mas a senhora falando aí eu já entendi, tá bom, obrigada. Ah, beleza, beleza. Então, é assim, ó, o ocioide, deixa eu ver se eu acho uma imagenzinha do ocioide aqui para vocês. O ocioide, ele não forma uma articulação, tá? Ele não vai se articular com nada, porque... Ah, aqui tem uma imagem bem boa, pera lá. Acabei de ver. Quer ver? Só um pouquinho. Estão vendo aqui o ocioide? Isso, beleza. Então, olha só, o ocioide, ó, tá aqui, ó. Tá vendo? Ele tá articulado com a parte de língua, com a parte de músculos, né? Ele não vai se articular com osso, ó. Não tem osso fixando ele. Então, com isso, o que acontece? Ele não vai formar uma articulação. Um outro posicionamento dele aqui para vocês. Aqui, ó. Quer ver? Olha lá, ó. O ocioide está aqui, ó. Ó. Tem músculo, 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 né? Ele não se fixa com nenhum outro osso. Então, com isso, ele acaba não fazendo uma articulação, né? Ele só se conecta, ele só se liga com osso, com partes moles mesmo. Ok? Então, ele não é uma articulação, ele não é uma articulação do tipo nem fibrosa, nem cartilaginosa, nem sinovial, porque, na verdade, ele não tem ligação com outros ossos, ok? Só em termos de curiosidade para vocês, então, respondendo a pergunta, ok? Muito bem. Voltando aqui, então, nos elementos que compõem uma articulação. Então, a gente tem lá ligamento intraarticular e ligamento extraarticular. Ligamento é uma fita, tá? Formada de tecido conjuntivo. Essa fita, ela serve para dar estabilidade, para não deixar, por exemplo, eu tenho articulação. Eu quero que a articulação faça esse movimento aqui, por exemplo.
para não deixar que aquela articulação desloque, por exemplo. Então, são os ligamentos que vão prender essa articulação, são os elementos que vão fazer, são os ligamentos que vão fazer a fixação dessa articulação, tá? Junto com quem? Junto com a cápsula articular, né? Então, cápsula articular e ligamentos intraarticulares, ligamentos extraarticulares, vão fazer a fixação, vão dar a estabilidade da articulação, ok? Nessa mesma imagem aqui, a gente pode observar o quê? Nessa mesma imagem, a gente pode ver aqui, ó, a cartilagem articular, que a gente já tinha visto, né? A gente pode ver os meniscos, tá? Os meniscos são estruturas fibrocartilaginosas que servem para quê? Para amortecer os impactos, tá? Então, aqui a gente pode ver. Só um pouquinho. Professora, quando falam assim, rompeu o menisco, aí tem a ver com essa estrutura cartilaginosa. O que é? Desculpa, não entendi, Soraya. Quando falam assim, rompeu o menisco, Aham. aí tem a ver com essa estrutura cartilaginosa que a senhora estava mostrando. Fibrocartilaginosa. Eu já vou mostrar o menisco de novo no próximo slide. Tá. Né? Então, aqui, ó. Aqui nessa outra imagem, a gente pode ver a cartilagem articular, a gente pode ver ligamento intraarticular e ligamento extraarticular, ó. Todos eles fazendo o quê? Fazendo estabilidade da articulação. Tá? Olha ali, ó, vou dar um zoom para vocês. Olha lá. Então, aqui eu vejo ligamento intraarticular, ligamento extraarticular, ó. Então, são fitas que vão fazer o quê? Vão dar firmeza, vão dar sustentação para essa articulação. Ok? Voltando lá. Novamente, aqui eu posso ver o quê? Eu posso ver os meniscos. Lembrando, medial para dentro, lateral para fora. E aqui, ó, respondendo a sua pergunta, Soraya, aqui um menisco, por exemplo, com lesão, ó, fez uma ruptura de menisco, ó. Tá? Então, uma ruptura de menisco, né, provoca dor, não vai conseguir amortecer os impactos de forma adequada. Uma outra estrutura que a gente pode ter numa articulação sinovial são as bursas. Bursa é uma bolsa contendo líquido. Qual é a função da bursa? Por exemplo, no ombro a gente tem bursa, no quadril a gente tem bursa, aqui é o osso do quadril e aqui é o fêmur, ó. E aqui tem uma bursa. Então, olha só o que acontece. Aqui tem um tendão, ó. Esse tendão, se não tivesse a bursa, o que ia acontecer? Ele ia ficar raspando no osso. Ele ia raspar no osso e ia inflamar o tendão, né? Porque ia ficar ali esfregando o tendão no osso. Então, essa bolsinha é um acolchoadinho. É uma bolsinha com líquido para impedir que esse tendão fique raspando. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que ele não inflame. Às vezes, o que acontece? A bolsinha inflama.
Se essa bolsinha inflamar, vai ter o quê? Vai ter uma bursite. Se o tendão inflamar, vai ter uma tendinite. Tá? Então, aqui, por exemplo, no joelho, ó. Então, ó, mostrei. Tem várias articulações que tem bursa, ó. O ombro tem bursa, o quadril tem bursa, o joelho tem várias bursas, o calcanhar tem bursa, tá? Então, várias articulações possuem bursas. Se a bursa inflamar, existe uma bursite, ok? Se a bursa inflamar, tem uma bursite. Tem alguém tentando entrar que ele apresenta para entrar, eu vou clicar, a pessoa cai. Não sei quem é. Ok? Tá, então, olha lá. essa bolsa pode estourar. Raramente ela estoura, normalmente ela inflama. Tá. E inflamando ou estourando, digamos assim, inflamando tem uma reversão dessa Sim, inflamação, sim. mas estourando não tem. Não. Né? Perfeito. Vamos ver lá. Diferença entre tendão e ligamento. O tendão, o ligamento, ele é fino, delicado, bem fininho, feito de tecido conjuntivo. O tendão, ele é no músculo. A gente vai ver agora o tendão. O tendão é largo, é forte, é firme, e ele vai prender o ventre muscular no músculo. Tá? Então, a diferença é que o tendão, ele vai fazer a fixação do músculo. E o ligamento, ele serve para dar estabilidade na articulação. Tá? Então, olhem lá, ó, um resuminho para vocês, ó. Elementos da articulação sinovial. Então, o que a gente tem? A gente tem lá, imagine, cartilagem articular. Serve para quê? Para proteção. Certo? Para impedir o atrito de um osso com o outro. A gente tem a cápsula articular. Para que serve? Opa! Para que serve a cápsula articular, gente? Principalmente para dar estabilidade. Estabilidade para articulação. Tá? Daí nós temos quem? Os ligamentos. Tanto extra quanto intraarticulares. Para que servem os ligamentos? Para dar estabilidade para a articulação. Nós temos os meniscos. Para que servem os meniscos? Amortecer os impactos. Amortecer os impactos. Nós temos também na articulação o líquido sinovial. Para que serve o líquido sinovial? Para permitir a mobilidade articular e para que mais? Nutrir a cartilagem articular. Ok? E nós temos também, na região das articulações, extraarticular, não intraarticular, por fora da articulação, nós temos as bursas, que servem para quê? Para diminuir o atrito entre o tendão e o osso.
ok? Então, a cápsula articular e os ligamentos intra- e extraarticulares dão estabilidade. A cartilagem articular protege a extremidade do osso. Os meniscos, eles vão amortecer os impactos. O líquido sinovial, ele vai nutrir a cartilagem articular e as bursas diminuem o atrito entre o tendão e o osso. Ok? Muito bem. Ok? Então, essas são as principais estruturas da articulação. Estou compartilhando com vocês agora sobre o sistema muscular. Beleza, gente? Dúvidas quanto à articulação? Pode falar, André. Não, professora, eu só tinha uma dúvida sobre como vai ficar essa questão das aulas. Você vai passar 2 sistemas em uma aula remota e a gente tem uma prática. Vai ser basicamente Tá. isso. Eu vou passar aqui para vocês a prática. Pera lá, vou passar aqui no grupo. Deixa eu passar já as datas aqui, senão depois eu esqueço de passar para vocês aqui, ó. Pera lá. Vou passar já aqui, ó, as datas das próximas práticas. Ó, passei lá no grupo, tá? Então, a próxima aula prática é no dia 13/9, tá? Que a gente tem feriado na próxima aula, né? Então, daí na outra é aula prática daí. Ok, muito obrigado, professora. Imagine. Muito bem. Vamos lá. Deixa eu comentar um pouquinho aqui para vocês. Muito bem. Então, alguma dúvida quanto às articulações? Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Thales, quer falar alguma coisa? É só uma dúvida, professora. A inflamação da bursa, ele tem alguma coisa ligada ali que é com o que o pessoal chama ali de água no joelho? Sim. Veja, normalmente a água no joelho está relacionada a um aumento do volume do líquido sinovial. Né? Então, por um trauma, por uma batida, por alguma coisa, faz um aumento do volume do líquido sinovial. Tá? Às vezes com sangue, às vezes sem sangue, né? Às vezes só o líquido. Aumentou. Aumentou por quê? Ou porque bateu, ou porque inflamou, ou porque alguma alteração. Tá? Então, quando o pessoal fala assim, tá com água no joelho, normalmente está falando desse aumento do líquido sinovial. Sim, entendi. Obrigado. Imagine. Muito bem. Então, sistema muscular. Vamos lá. Só um minutinho, professora, por favor. Quando fala assim, romper o menisco, né? Ali Sim. vi que são discos, né? Disco, com Sim. formato de disco, né? Uhum. Esse menisco, quando ele é rompido, ele se reorganiza de forma natural a ter uma estabilidade? Como é que fica? Tem que necessariamente operar? Veja, depende. Depende do uso que você vai dar para aquela articulação. Então, os meniscos, nós temos meniscos em outras articulações, mas os maiores meniscos que nós temos são na articulação do joelho.
Então, por exemplo, aquele menisco rompido, ele vai sempre acabar provocando um pouquinho de dor, né? Então, essa dor que você vai ter na região do joelho vai estar ali. Depende do quanto ela vai te incomodar, depende do quanto você rompeu, depende se você fez uma ruptura parcial ou se você fez uma ruptura total, né? Então, isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que você tenha ou não a necessidade de operar. Por exemplo, você trabalha num escritório, sentada, não usa muito que não tem assim muito uso do joelho, talvez não tenha necessidade de operar. Agora, você é um atleta, você vai lá e você faz corrida de salto com barreira, né? Corrida com barreira lá, por exemplo. Ou você faz jogadora de vôlei, né? Vai toda hora ter que estar saltando, pondo impacto em cima daquele joelho. Então, poxa, aquilo lá vai te atrapalhar, então vai ter que operar. Então, depende do grau da lesão, depende do uso que você vai dar para aquela articulação. Então, são vários fatores a serem analisados aí, vários fatores a serem considerados para que você decida se vai operar ou não. E é claro que a operação, você retirou o menisco, né? Então, o que vai acontecer? Ou retirou, às vezes tem que retirar o menisco inteiro, às vezes vai tirar só aquela pontinha que rompeu, que fez uma ruptura total de uma ponta, vai poder tirar só aquela ponta. Então, existem vários tipos de cirurgia também, que vai depender do grau da lesão e do uso daquele joelho. E existe possibilidade de, digamos assim, substituir esse menisco por outra coisa? Não, normalmente vai ficar sem e vai fazer o quê? Vai fazer um fortalecimento da musculatura. Então, vai trabalhar bastante com a musculatura, porque daí a musculatura vai amortecer os impactos. Então, uma musculatura forte vai impedir que tenha aquele impacto de osso com osso. Tá? Basicamente isso. Ok? E quando tem esse ligamento desfeito, doutora, ele pode, no mesmo caso que o menisco, ele pode ou não ser operado também dependendo do quanto de dor ou do que tipo de atividade eu faço. É a mesma coisa. Uma ruptura de ligamento, ela pode ser parcial ou total, né? Então, eu posso romper só um pedaço dele, e daí ele vai voltar, vai cicatrizar por segunda intenção, né? Ou se tiver uma ruptura total, daí vai ter que fazer uma cirurgia. Se a pessoa optar por não fazer a cirurgia, ela pode ter uma instabilidade na articulação. Aquela articulação, a função do ligamento é dar estabilidade. Então, por exemplo, se eu sou um atleta e eu vou ter um joelho instável, né? Então, eu sou lá uma atleta da ginástica artística, vou dar pirueta, e eu tenho um joelho instável, a hora que eu cair, eu vou fazer uma lesão grande. Né? Agora, se a pessoa, por exemplo, não tem essa função e opta por não fazer uma cirurgia, fica indicado que faça um bom fortalecimento muscular, para que não faça uma sobrecarga naquela região do joelho, né? Porque acaba prejudicando, né? Então, ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que dosar bem. E assim, ó, rompeu, né? Então, estava aqui, estava certinho. Rompeu. Com o passar dos anos, ele tende a retrair, né? Então, acabou de romper, consegue colocar um do ladinho do outro, né? Para
refazer via cirúrgica para conseguir, né, juntar ali as extremidades. Agora, se você colocar afastado, né, assim, ó, ficou anos com aquele ligamento rompido, rompeu aqui, ele acaba retraindo, depois não consegue mais juntar de novo, daí não consegue fazer. Então, assim, o interessante seria, na verdade, acabar fazendo aquela cirurgia o quanto antes, né? Para que você possa realmente ter uma efetividade, né? Porque senão, às vezes, depois nem consegue mais fazer. Beleza? Vou pôr ali, ó. Estou pondo ali o coisinho do grupo aqui, ó. Que pediram ali. Deixa eu confirmar que eu digitei, porque eu estou com o WhatsApp desativado ali no computador. MRC, RCMG, WMY. Ó, Doro, tá ali, ó, o link, tá? É sempre o mesmo link, tá, Doro? Beleza, Soraya? Ok. Muito bem. Então, sistema muscular. Imagine. Então, o sistema muscular. Algumas propriedades. Então, a gente tem que considerar assim, os músculos, eles são compostos pelo quê? Os músculos são compostos por fibras musculares. Essas fibras musculares são constituídas de proteínas, tá? Então, principalmente dois tipos de proteína, a actina e a miosina. Actina e miosina. Então, algumas propriedades fisiológicas dos músculos. Os músculos têm contratibilidade. Então, ó, fibras. As fibras são fiozinhos, são filamentos, né? Então, imaginem que aqui são as fibras musculares, ó. Então, o músculo tem a capacidade de contrair, tá? Então, aquele músculo que estava aqui, ele vai diminuir de tamanho, tá? Odoro, desculpa. Agora que eu vi ali, você estava pedindo o link do grupo, né? A Camila. Professora, eu vi que estava errado. Eu dei o link da aula. Não, mas é porque eu estava concentrada aqui no que eu estava falando, daí li mais ou menos só ali. Desculpa. Não tem problema, professora, não tem problema. Obrigada, prof. Imagine. Então, a contratibilidade é a capacidade de diminuir de tamanho, é a capacidade que o músculo tem de encurtar, tá? Excitabilidade é a capacidade que ele tem de responder a um estímulo. Por exemplo, vem lá, dá um choque no músculo, né? Então, ó, tem o músculo aqui, ó. O nervo vem e dá um choque no músculo. E daí o músculo contrai, tá? Então, é a capacidade que o músculo tem de receber esse choque. Isso se chama excitabilidade. Tá? Extensibilidade é a capacidade que o músculo tem de alongar. Então, o músculo consegue alongar, tá? E elasticidade, o elástico vai, né? A gente puxa e quando solta ele tem a capacidade do quê? Então, ó, eu puxei e ele volta ao normal. Eu puxei e ele volta ao normal. Então, elasticidade é a capacidade de retornar ao seu estado natural. Tá? Então, essas daqui são... Eu posso até dizer que é uma certa resiliência do
Isso. Do músculo. Pode sim, Soraya, com certeza. Né? Mas aqui o termo técnico, né? Então, aqui, contratibilidade, excitabilidade, extensibilidade e elasticidade. Essas são as capacidades, né? As propriedades fisiológicas dos nossos músculos. Tá? Nós temos, basicamente, 3 tipos de músculos. Os músculos lisos, o músculo cardíaco, que também pode ser chamado de estriado cardíaco, e o músculo esquelético, também chamado de estriado esquelético. Então, olhem só. Os músculos lisos ficam nas vísceras, nos órgãos. Tá? E eles são de contração muscular involuntária. Ou seja, eu não mando na contração dos meus músculos, dos órgãos, né? Então, por exemplo, se eu quiser, se eu disser assim, meninas, somente as meninas agora, contraiam a tuba uterina direita. Ela é muscular. A gente consegue contrair a tuba uterina direita? Não consegue. Não consegue por quê? Porque ela é composta por musculatura lisa. Tá? Ela é composta por musculatura lisa. Se eu falar assim para todo mundo agora, tem um ductozinho que vem lá do fígado, que se chama ducto colédoco. O ducto colédoco também é composto por fibras musculares. Contraiam o ducto que vem do fígado, contraiam o ducto colédoco. Todo mundo agora. Consegue? Não consegue. Não consegue porque é músculo liso. E os músculos lisos possuem contração do tipo involuntária. Assim como o músculo cardíaco. Meu músculo cardíaco, eu não mando no meu músculo cardíaco. Eu até consigo acelerar ele. Se eu correr, né? Então eu vou dar uma volta aqui ao redor da quadra e eu vou aumentar o meu batimento cardíaco. Mas eu não consigo aumentar o meu batimento cardíaco. Involuntariamente. Eu vou pensar assim, agora eu vou colocar o meu batimento cardíaco em 136. Consigo? Não. Por quê? Porque ele é involuntário. Né? A gente não manda no batimento cardíaco. A gente não consegue determinar o valor do batimento cardíaco da gente. Tá? É uma contração do tipo involuntária. O músculo estriado esquelético. Então, o músculo estriado esquelético são aqueles músculos que estão junto do esqueleto. Por exemplo, os músculos dos braços, né? Membros superiores, membros inferiores, parede do tronco, pescoço, face, né? Ó, eu mexo porque eu quero mexer. Olha lá, ó. Vou fazer careta para vocês. Vou abrir e fechar minha mão. Vou levantar meus braços, vou abrir e fechar meus braços. Eu estou fazendo isso por quê? Porque eu quero fazer. É a minha vontade. São músculos voluntários. Ok? Então, olhem lá. Na aula prática, nós vamos estudar os músculos estriados esqueléticos. Ok? São esses músculos que nós vamos estudar. Então, olha lá. Ele se chama músculo estriado por quê? Porque ele tem algumas estrias. Quando a gente olha no microscópio, a gente vê algumas estrias na fibra desse músculo. E por isso ele é chamado de músculo estriado. O músculo liso não tem estrias. Por isso que ele é chamado liso. Tá? E o músculo cardíaco também tem estrias, embora menos. Ele também tem estrias. Tanto que, antigamente, ele era chamado de músculo estriado cardíaco. Ok? Vejam lá, então. Aqui está o osso, aqui está o músculo,
o músculo como um todo, né? E o músculo, ele vai se afunilar, né? O ventre muscular, e vai formar, então, o tendão, tá? Então, a gente vai ter ali o tendão, mas a gente vai ver essas partes macroscópicas do músculo na sequência, ok? Então, aqui, ó, vocês podem ver epimísio, ó, vamos lembrar, o prefixo mio, significa músculo, tá? Então, epi significa sobre, acima de. Então, epimísio, sobre todo o músculo, envolvendo, tá? Peri significa ao redor, perimísio. Lembram que a gente estudava lá na escola, lá na sexta, sétima série, a gente via o quê? A gente via o perímetro de um quadrado, por exemplo. Ah, qual é o perímetro do quadrado? Não sei o quê. Peri era o contorno, era ao redor. Então, perimísio, ó, aqui está o feixe de músculos, né? O feixe de fibras, ó, é um feixe de fibras muscular. Uma fibra e várias fibras formam um feixe. Ao redor do feixe, eu tenho o perimísio. Por quê? Peri significa ao redor. E lá dentro, envolvendo cada fibra, tem o endo. Endo é dentro. Endomísio. Tá? Então, a partezinha branquinha, ó, endomísio, ao redor de cada fibra. Perimísio, tecido conjuntivo ao redor de um feixe. E epimísio é o tecido conjuntivo que vai envolver o ventre como um todo. Ok? Servindo para quê? Servindo para proteção. Vejam só. Acompanhem lá embaixo. O todo é um músculo. Cada músculo é composto por vários feixes musculares. Cada feixe é composto por várias fibras. Cada fibra dessas é composta por fibras ainda menores, filamentos ainda menores, que eu só vou conseguir ver no microscópio, e que são chamados de miofibrilas. E cada miofibrila compõe um sarcômero. Então, olhem aqui, ó. Uma fibra, ó, eu tenho uma fibra. Isso aqui não é um feixe. Isso aqui é uma fibra, ó. Eu vou pegar esta fibra aqui, ó, o músculo inteiro, o feixe, a fibra. Eu vou pegar esta fibra e vou aumentar. Ó, olha a fibra aqui, inteira. Dentro daquela fibra tem filamentos ainda menores. Cada filamentozinho menor desses é uma miofibrila. Estas miofibrilas, por sua vez, podem ser divididas ainda mais. Se eu olhar no microscópio eletrônico, eu vejo lá, ó, filamentos de proteína. Estas proteínas são chamadas de actina e miosina. Tá? Actina e miosina. Então, olhem só, actina e miosina. O que vai acontecer? Esses filamentos, eles são filamentos que são de proteína. Então, percebam que tem espaço entre esses filamentos. Olha aqui, ó. Olha, acompanhe o mouse lá, ó. Aqui tem um filamento, terminou aqui, tem um espaço em branco e tem outro filamento aqui, ó. Então, esse espaço permite o quê? Permite que esses filamentos de proteína deslizem
E esse deslizamento, o que que é? É a contração do músculo. Tá? Então, cada conjunto desses daqui, ó, vejam que aqui nessa imagem aqui de baixo, ó, tem 3 conjuntos, ó. Um conjunto, 2 conjuntos, 3 conjuntos. Cada conjunto desses é chamado de sarcômero. Sarcômero. O sarcômero, ele vai fazer o quê? O sarcômero, ele vai ser a unidade contrátil do músculo. Tá? Então, olhem lá, ó, a imagem do sarcômero. Não precisa memorizar isso aqui, ó, linha Z, banda A, zona H, linha M, banda I, tá? Isso aqui é só para vocês terem uma noção, né? Então, vejam lá, ó. Sarcômero é a unidade estrutural do músculo, delimitado pela linha Z. Então, daqui até aqui, eu tenho um sarcômero. Isso aqui sim é importante, ó. Actina e miosina. Né? Actina são filamentos finos e a miosina são os filamentos grossos. Então, olha lá. Actina e miosina. Miosina fica no meio. Tá? E aqui você tem as bandas. Banda A, zona H, que são as regiões, ó. Tá? Não precisa memorizar isso aqui. Ok? Mas precisa saber o quê? Que actina e miosina são os filamentos. Tá? Então, olha só. Filamento fino, actina. Filamento grosso, miosina. O que é a contração muscular? Contração muscular, se eu fosse definir para vocês, eu diria assim, ó. Contração muscular. É o deslizamento dos filamentos de actina e miosina uns sobre os outros, vírgula, diminuindo o tamanho do sarcômero. Ok? Então, isto é a contração muscular. É o deslizamento desses filamentos uns sobre os outros, né? Então, ó, eles deslizam e diminuem o tamanho do sarcômero. Ok? Então, esses filamentos vão deslizar e vão achatar cada um dos sarcômeros. Depois, o músculo vai relaxar e vai voltar ao seu tamanho normal. Bom, elementos que compõem um músculo estriado esquelético. Então, a gente tem o ventre muscular. O que é o ventre muscular? Ventre muscular é a parte carnosa do músculo, é o meio do músculo. Tendão ou aponeurose é a pontinha do músculo, é a pontinha que vai fazer a fixação. E a fáscia muscular é uma membrana que envolve o músculo por fora, para proteger. Qual é a função do ventre muscular? A função do ventre muscular é contração. Qual é a função do tendão ou aponeurose? A função do tendão ou aponeurose é fixação. E qual é a função da fáscia muscular? Proteção, porque ela vai envolver o músculo por fora, protegendo. Ok? Então, a função do tendão é fixação, do ventre é contração e da fáscia é proteção. Então, olhem lá. Ventre muscular é o corpo, tá? É o corpo.
Tendão são as extremidades. E fáscia é uma membraninha bem fininha, bem delgada, que vai envolver o ventre, protegendo o músculo como um todo. Gente, qual é a diferença entre tendão e aponeurose? Vou voltar no slide anterior. Então, olha só. Tendão, pera lá. Tendão é bem fininho. Lá no tornozelo de vocês, ó, tem um tendão. Peguem lá no tornozelo de vocês, que antigamente era chamado de tendão de Aquiles. Hoje em dia ele recebe o nome de tendão calcanear. Então, tendão calcanear, né, antigamente chamado de tendão de Aquiles. Vejam como ele é um fio, como ele é filamentar, né? Então, o tendão, ele tem o formato de um fio. A aponeurose, aqui, ó, em cinza, aqui, ó. Isso aqui é uma aponeurose. Aponeurose tóraco-lombar, ó. A aponeurose tem a forma de uma fita. Ela é larga. É fininha, mas ela é larga. Então, a diferença de um tendão para uma aponeurose é simplesmente o formato. Ó, vou bater um bolo, vou fazer um bolo de chocolate, tá? Vou dividir. Metade do bolo eu vou pôr numa forma redonda, metade do bolo eu vou pôr numa forma quadrada. Qual que é a diferença entre os dois bolos? Só o formato. Qual é a diferença entre tendão e aponeurose? Só o formato. O tendão é um fio, ó, aqui é um tendão. O tendão é um fio e a aponeurose em forma de fita. Ok? Então, aqui uma aponeurose, aqui um tendão. Beleza? Agora, o tendão e a aponeurose, eles podem ser denominados de dois modos diferentes: origem e inserção. Qual é a diferença entre origem e inserção? Origem é o ponto fixo, inserção é o ponto móvel. Por exemplo, olhem para o meu braço. Olhem para o meu braço. Aqui eu tenho o bíceps, que é o músculo do muque, né? Então, quando esse músculo ele está preso no meu antebraço e está preso lá no meu ombro. Quando esse músculo diminui de tamanho, quem que ele está mexendo? O antebraço ou o ombro? Quem ele mexe? Quem ele mexe, gente? Antebraço. O antebraço? O antebraço. Então, vejam. Este ponto aqui, como ele está mexendo, vai ser o ponto móvel. E esse aqui é o ponto fixo, porque não mexeu. Certo? Então, esse aqui eu chamo de inserção. E esse aqui eu chamo de origem. Origem é o ponto fixo, inserção é o ponto móvel. Tá? Então, origem é o ponto fixo, inserção é o ponto móvel. Normalmente, a origem fica em cima, né? Ela é proximal e a inserção é distal. Mas não é sempre. Por exemplo, esse músculo aqui, ó, o esternocleidomastoide. Né? O esternocleidomastoide, quem mexeu? A cabeça ou o externo? A cabeça. Então, aqui vai ser o meu ponto móvel, inserção. E aqui vai ser o meu ponto fixo, origem. Mas nesse primeiro exemplo que a senhora falou, professora, Do braço. é do braço, né? Nesse movimento, que aqui seria o ponto fixo, quando esse braço aqui faz isso, o que acontece? Ele deixa de ser fixo? Não. Este movimento aqui vão ser outros músculos que estão trabalhando. Eu dei o exemplo do músculo bíceps, que é esse músculo aqui, ó. Né? Nós temos 501 músculos no corpo. Cada um cumpre uma função. Tá?
Então, nessa região de ombro, tem vários músculos. Tá? Então, vejam lá. Cada ventre muscular é composto por vários tipos de fibras musculares, né? As fibras vermelhas, também chamadas de tipo 1, tá? São fibras de contração lenta. Tá? E as fibras brancas, também chamadas de tipo 2, são fibras de contração rápida. Tá? As de contração lenta, elas precisam de pequena quantidade de força, mas elas têm muita resistência. Tá? Por exemplo, um corredor de maratona. E as fibras brancas, que são de contração rápida, elas têm grande quantidade de força, mas elas fadigam muito rápido. Por exemplo, o corredor de 100 metros rasos. Vai ter um predomínio. Ainda existem subdivisões aqui nesses tipos de fibras musculares, tá? Mas essas subdivisões, então, fica lá específica para o pessoal de educação física, para o pessoal de fisioterapia, né? Então, e daí na disciplina lá de fisiologia do exercício, acaba estudando essas subdivisões, ok? Mas estuda em outra disciplina isso. Bom, então lá, ó, origem, ponto fixo, inserção, ponto móvel. Então, ó, esse aqui é o bíceps. Olha lá o bíceps. Tá? Então, o bíceps, ó, esse tendão aqui não mexeu. Ponto fixo. Aqui, ó, não mexeu. E aqui, ó, mexeu. Olha lá, ó. Ponto móvel. Vai ser chamado de inserção. Bom, músculos com várias origens são músculos de força. Por exemplo, o bíceps é um músculo de força. O tríceps é um músculo de força. O quadríceps na coxa é um músculo de força. Tá? Então, todos os músculos que têm várias origens são músculos de força. Gente, olha só. A palavra seps, o prefixo seps, significa origem. Vindo do latim. Origem, tá? Então, seps, origem. Bíceps, duas origens. Tríceps, três origens. Quadríceps, quatro origens. Tá? Então, o prefixo seps significa origem. Ok? Opa, voltei. Então, olhem lá. Uma origem, duas origens, três origens, quatro origens. Mas é um músculo só. Não são vários músculos, é um só músculo, ó. Porque eles se unem, ó. Tá vendo aqui, ó? Eles vão se unir. Então, é um músculo com várias origens. Por exemplo, ó, três origens. Então, ele é um músculo de muita força, porque ele tem 3 pontos para fixar e 1 ponto para executar o movimento. Tá? Os músculos com várias inserções, é o contrário, eles são músculos de precisão. Né? Então, lá, ó, inserção. Então, músculos com várias inserções são músculos de precisão, que realizam movimentos delicados. Então, lá, ó, a inserção. Então, vejam só. Por exemplo, os músculos que vêm para os dedos, tanto da mão quanto do pé, ó. É um músculo e várias inserções. Tá? Várias inserções.
que vai acontecer? São músculos de bastante precisão, que vão fazer movimentos delicados, né? Então, músculos com várias inserções são músculos de precisão. Ok? Então, olha lá. A contração muscular é o encurtamento dos sarcômeros. Então, os filamentos de actina deslizam sobre os filamentos de miosina. Então, reparem que não é o tamanho do filamento que vai diminuir, ó. Mas, ó, olha aqui o músculo relaxado na parte de cima e o músculo contraído na parte de baixo. Né, ó, vejam aqui a linha amarela delimitando o sarcômero, ó. Tá? Simplesmente os filamentos fizeram isso aqui, ó. Depois voltaram, ó. Deslizaram e voltaram. Tá? Os filamentos de actina e miosina acabam deslizando uns sobre os outros, diminuindo, então, o tamanho do sarcômero. Ok? Muito bem. Dúvidas? Professora, esse material, desde a primeira aula, fica disponível, né? Fica, tá lá Tanto no o ar. material como o vídeo, né? Isso. Otávio, eu disponibilizo a gravação para vocês, tá? Daí a gravação é só... Daí as anotações que eu faço, por exemplo, no meio do slide, na gravação já fica disponibilizado, porque eu nem salvo isso aí. Oi, Luana, pode falar. Os munícipes, a gente tem munícipes? Como é que é? Não consegui entender o que você falou. Bíceps, os tríceps e os munícipes? Tinha lá no slide? Acho que é munícipes. Se nós temos muitos deles, Sim, tem algum exemplo? nós temos, ó, por exemplo, nós temos aqui, ó, bíceps braquial, tem o bíceps femoral, que fica na coxa, tem, por exemplo, o digástrico, tem, por exemplo, o ilho-psoas, né? Tem o tríceps braquial, tem o tríceps sural. Só o quadríceps que a gente tem um só, o quadríceps é na coxa, só tem um. Eu não consegui entender direito a tua pergunta, então não sei se respondi ela adequadamente. Não, era só para saber se a gente tinha o moníceps. Acho que é moníceps que fala. Ah, tem vários, né? A maior parte dos músculos são de um ventre só. Entendi, obrigada. Tem vários, a grande maioria, Regis. Por exemplo, o tibial anterior, o fibular longo, o fibular curto, são todos exemplos de uma inserção só. Né? E, ó, vou colocar ali no chat. Por exemplo, tá? A gente tem, por exemplo, uma outra divisão que é em número de ventres. Por exemplo, digástrico é quando ele tem 2 ventres. Poligástrico é quando ele tem vários ventres. Por exemplo, quadríceps, além dele ser quadríceps, ele é poligástrico. Por quê? Porque ele tem vários ventres musculares. Tá? Em relação ao tendão da inserção, eu também posso chamar assim, ó, quando ele tem duas inserções, tá? Ou quando ele tem várias inserções, eu posso classificar ele também, né? Mas a classificação mais importante é em relação ao número de origens, né? Que a gente tem lá o bíceps, o tríceps, o quadríceps. Né? São outras variações de classificação. Dúvidas quanto ao sistema muscular?
Tranquilo, gente? Na próxima aula prática, nós vamos ver os músculos. Então, os músculos estriados esqueléticos. O que eu vou fazer para vocês? Eu vou passar o roteiro. Sabe aquele roteiro que eu passei no quadro para vocês? Eu já vou passar esse roteiro para vocês antecipadamente e vocês já vão com o roteiro impresso, ok? Vocês já levam ou no celular ou impresso, já levam o roteiro pronto com vocês. Para a gente não perder tempo passando o roteiro. Como a turma é muito grande, então a gente vai já passar o roteiro adiantado. Daí eu disponibilizo no grupo para vocês um pouquinho mais perto da aula. Tá bom? E daí eu acho que facilita a vida, né? Muito bem. Existia a expectativa de talvez começar a adiantar o próximo assunto, mas como a gente acabou delongando um pouquinho, eu não vou começar a adiantar o coração. Então, ficamos no previsto para hoje mesmo, né? Que é parte de sistema articular e sistema muscular. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Não? Então, da minha parte, estão liberados por hoje. Semana que vem, eu acho que é feriado, né? Deixa eu ver aqui no calendário aqui, só um pouquinho. Semana que vem é feriado, né? Então, acho que tem recesso, se eu não me engano, na segunda-feira. Tá bom, gente? Então, bom feriado para vocês, boa semanada aí, e a gente se vê daqui a 15 dias já na aula prática, tá bom? Beijo, gente!